de névoa esverdeada que cobria as terras altas como um tapete. No dia anterior, eu já havia começado a relembrar a imagem do pastor plantador de árvores. 10.000 carvalhos, pensei. Eles devem ocupar muito espaço. Naqueles 5 anos, eu havia visto gente demais morrendo para não imaginar que o pior poderia ter acontecido a Elzéar Bouffier. Especialmente porque, quando temos 20 anos, tendemos a ver as pessoas de 50 como velhas, à beira da morte. Mas ele não havia morrido. Sua profissão já era outra. Ele agora possuía apenas 4 ovelhas, mais cerca de 100 colmeias de abelhas. Para proteger a plantação de árvores, ele se livrou das ovelhas que as ameaçavam. Ele não havia prestado atenção à guerra, apenas continuou plantando, imperturbável. Os carvalhos plantados em 1910 tinham agora 10 anos e eram mais altos do que eu ou o pastor. Que espetáculo impressionante! Literalmente perdi a fala. E como ele também não era muito falador, passamos um dia em silêncio caminhando por sua floresta. As 3 faixas da floresta tinham, no total, 11 quilômetros de comprimento e uma largura máxima de 3 quilômetros. Ao pensar que a origem disso tudo havia sido as mãos e a alma desse pastor, que não tivera assistência alguma, percebi que os homens podem ser tão eficientes quanto Deus em tarefas que não sejam destruir. Ele havia seguido sua ideia, e as faias, que já alcançavam nossos ombros e se espalhavam pelo horizonte, eram a prova disso. Os carvalhos já estavam bem resistentes, além da idade em que estão à mercê de roedores. E agora a providência teria de evocar ciclones para destruir o que um homem havia criado. Ele me mostrou admiráveis bosques de bétulas que já tinham 5 anos, ou seja, haviam sido plantados em 1915, enquanto eu estava nos campos de combate em Verdun. Para as bétulas, ele havia reservado o terreno mais baixo, onde corretamente suspeitara que havia água bem próxima à superfície. Elas estavam viçosas, como adolescentes, e muito seguras de si mesmas. A criação parece funcionar numa reação em cadeia. Tais pensamentos nunca perturbaram sua mente. Teimosamente, ele perseguia seu simples objetivo. Enquanto eu descia atravessando a aldeia, vi água correndo em leitos de regatos que sempre estiveram secos. Foi a mais formidável reação em cadeia de que já me dei conta. Há muito tempo, esses regatos estavam cheios de água. Algumas das desafortunadas aldeias que mencionei no começo desta história foram construídas nos locais de antigos povoados galo-romanos, cujos resquícios ainda podem ser encontrados. Arqueólogos, escavando os terrenos, acharam anzóis de pesca onde, no século XII, as pessoas construíam cisternas para armazenar água. Algumas sementes chegam hoje carregadas pelo vento e, ao mesmo tempo em que a água reapareceu, os salgueiros recomeçaram a crescer, assim como os juncos, a relva, os jardins e as flores, celebrando uma nova vida. Mas a transformação aconteceu tão gradualmente que se tornou habitual, sem causar espanto algum. Os caçadores que se aventuravam por essas áreas desoladas em busca de lebres ou javalis haviam de fato percebido o crescimento viçoso das novas árvores, mas desprezavam a novidade, julgando-a mais um truque que a terra prega nos humanos. Foi por isso que ninguém interferiu no trabalho daquele homem. Se suspeitassem de sua autoria, tentariam frustrá-lo. Mas quem poderia desconfiar dele? Quem poderia imaginar nas aldeias e nas prefeituras tamanha obstinação em fazer o bem? A partir de 1920, nenhum ano se passou sem que eu fizesse uma visita a Elzéar Bouffier. Nunca o vi fraquejar ou cair vítima da dúvida. Só Deus sabe como fazer isso com certos homens.
Eu nunca tentei descobrir suas frustrações, mas é fácil imaginar que para ter sucesso como ele teve, é preciso enfrentar várias adversidades. E para garantir a vitória de uma paixão assim, ele deve ter se digladiado com o desespero. Para ter uma ideia aproximada de seu caráter excepcional, é preciso lembrar que ele trabalhava em total solidão. Uma solidão tão grande que perto do final de sua vida, ele já não sabia mais falar. Ou talvez não visse necessidade para tal. Em 1933, ele recebeu a visita de um guarda florestal perplexo. O oficial ordenou que ele nunca fizesse uma fogueira fora de sua casa, pois poderia ameaçar o crescimento daquela floresta natural. O ingênuo guarda ainda disse que era a primeira vez que viu uma floresta crescer sem ajuda de ninguém. Em 1935, uma verdadeira delegação de oficiais veio examinar a tal floresta natural. Havia um dignitário do Departamento de Terrenos e Florestas, um membro da Assembleia e uma equipe de especialistas. Muitos discursos vazios foram feitos. Foi decidido que deveriam fazer algo, mas felizmente não se fez nada, a não ser tomar uma única providência útil. Puseram a floresta sob a proteção do governo, proibindo a entrada de carvoeiros. Era impossível não se deixar encantar pela beleza dessas árvores novas, seu vigor e saúde tão óbvios. Até o parlamentar não conseguiu evitar e foi conquistado. Havia um amigo meu entre os especialistas da delegação. Expliquei o mistério a ele. Na semana seguinte, nós dois fomos à procura de Elzéar Bouffier. Nós o encontramos absorto em seu trabalho, a 20 quilômetros de onde a inspeção havia sido realizada. Não era por acaso que o especialista em florestas era meu amigo. Ele sabia reconhecer o valor das coisas. Dei a Elzéar alguns ovos que havia trazido para ele. Dividimos nosso lanche em 3 partes e passamos várias horas contemplando a paisagem em silêncio. A encosta por onde havíamos nos aproximado estava coberta de árvores com 6 ou 7 metros de altura. Lembrei-me de como essa região era em 1913, de como ela era deserta. Seu trabalho pacífico e constante, o vento cortante das terras altas, sua frugalidade e, acima de tudo, a serenidade de sua alma, haviam dado a esse velho homem uma espécie de saúde que era quase solene. Ele era um atleta de Deus. Tentei imaginar quantos alqueires ele ainda cobriria com suas árvores. Antes de partirmos, meu amigo fez uma simples e única sugestão quanto ao tipo de vida que aquelas terras pareciam acolher melhor. Mas foi apenas isso. E por uma boa razão, ele me disse depois, aquele camarada sabe mais sobre a terra do que eu. Após uma hora de caminhada, durante a qual ruminou o assunto, meu amigo acrescentou: ele sabe mais do que qualquer outra pessoa. Ele descobriu uma maneira maravilhosa de ser feliz. Foi graças a esse especialista que não apenas a floresta, mas também a felicidade de seu criador foram protegidas. A floresta foi ameaçada apenas uma vez, durante a Guerra de 1939. Na época, os automóveis eram movidos a gás e precisavam de lenha para funcionar. Os carvalhos de 1910 foram os primeiros a serem cortados. Mas o local era tão distante de qualquer estrada que a extração não compensava economicamente e foi abandonada. O pastor não viu nada disso acontecer. Ele estava a 30 quilômetros de distância, pacificamente cumprindo sua tarefa, ignorando a Segunda Guerra Mundial, assim como havia ignorado a anterior. Vi Elzéar Bouffier pela última vez em junho de 1945. Ele tinha 87 anos. Eu havia tomado minha velha trilha para o descampado, mas na época, apesar do estado desolado em que o país se encontrava após a guerra, havia um ônibus que fazia o percurso entre o vale do rio Durance e a montanha.
Culpei a relativa velocidade do veículo pelo fato de não conseguir mais reconhecer o trajeto de minhas primeiras caminhadas. Foi só quando vi um cartaz com o nome de uma aldeia que me convenci de que estava de fato na região que conhecera antes, num estado de decadência e isolamento. Saltei do ônibus em Vergon. Em 1913, essa aldeia com uma dúzia de casas tinha 3 habitantes. Avessos e estranhos, eles viviam num ódio mútuo e sobreviviam dos animais que capturavam em suas armadilhas. Eles viviam uma total falta de esperança. Mas tudo havia mudado, até o ar. Em vez das rajadas de vento brutais e repentinas que me receberam no passado, senti uma brisa suave, carregada de perfumes. Um som como da água corrente vinha das alturas. Era o vento atravessando a floresta. Ainda mais espantoso, ouvi realmente o som da água correndo numa calha. Vi que haviam construído uma fonte que brotava em profusão e, ainda mais comovido, vi que ali perto havia sido plantada uma árvore de tilha, símbolo incontestável da ressurreição. Em Vergon, os sinais do tipo de trabalho que só se faz onde há esperança mostravam-se evidentes demais de uma maneira. A esperança havia realmente retornado. As velhas paredes em ruína haviam sido derrubadas. As novas casas, recém-emboçadas, estavam cercadas de hortas e jardins, onde verduras, legumes e flores cresciam lado a lado em carreiras bem organizadas. Repolhos e rosas, alho porro e bocas de leão, aipo e anêmonas. A aldeia havia se tornado um lugar atraente, em que se tinha vontade de ir morar. De lá continuei o meu caminho a pé. A guerra que havíamos deixado para trás não permitira que a vida prosperasse como deveria, mas Lázaro havia emergido de sua tumba. Nos terrenos mais baixos, no flanco da montanha, vi brotos de centeio e cevada em pequenos campos, e nas reentrâncias do Vale Estreito, pastagens verdejantes haviam ganhado vida nova. Só foram precisos os 8 anos que se passaram para que toda a região vibrasse com vigor e bem-estar. No lugar das ruínas que eu havia visto em 1913, havia agora casas de fazenda bem cuidadas, ainda com argamassa nova, indicando uma vida feliz e confortável. As antigas fontes, alimentadas pela chuva e pela neve retida pelas florestas, brotavam novamente. Ao lado de cada casa de fazenda, em meio a bosques de bordo, as águas das fontes derramavam-se sobre tapetes de hortelã fresco. As aldeias haviam sido lentamente reconstruídas. Gente das planícies, onde a terra é cara, veio para essa região trazendo sua juventude, seu vigor e seu espírito de aventura. Nas estradas avistavam-se homens e mulheres bem alimentados, e meninos e meninas que sabiam sorrir e apreciar as celebrações rurais. Considerando os recém-chegados e a população antiga, irreconhecível nesse local redescoberto, mais de 10.000 pessoas deviam sua felicidade a Elzéar Bouffier. Quando penso naquele homem que, contando apenas com seus recursos físicos e morais, foi capaz de fazer com que essa terra prometida crescesse do deserto, acho que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Quando tento calcular a firmeza, o grande coração e a generosidade inabalável que foram necessários para obter esse resultado, sinto um respeito enorme por esse velho camponês iletrado que conseguiu realizar um trabalho digno do próprio Deus. Elzéar Bouffier morreu tranquilamente em 1947 numa casa de repouso em Bannon. Versão brasileira Audio News.